vamos olhar essas duas parábolas que Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, ele faz uma comparação. Então, aqui nessas parábolas a gente vai percebendo a dinâmica do reino de Deus. É importante a gente perceber e entender para que a gente possa colaborar e entender como é que também Deus vai conduzir as coisas. Senão porque Deus dispôs o universo todo e também o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, está dentro de leis espirituais. Então, é importante se dar conta, senão a gente quer botar do nosso jeito e não entende, ou não vai avante porque não entende como Deus conduz as coisas. Então, ele diz, olha, o reino de Deus, então, ele começa a falar como é que o reino de Deus cresce. Então, quando ele coloca a semente na mostarda, o que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus começa pequeno, começa quase imperceptível, que é uma semente muito pequena, mas que cresce. O reino de Deus tem um potencial de um crescimento sem fim, muito grande. Apesar de ele parecer tão pequeno, parecer tão, às vezes assim, ou até não é valorizado, tão pequeno que ele é, mas o potencial que ele tem, que é o potencial divino, da graça de Deus nele, é um potencial de crescimento muito grande. Tão grande que ele vai ser maior que os outros, maior que todos os outros. E os outros vão vir se abrigar dentro dele. Então, isso afinal, isso é o que vai acontecer. Ao final, é quando Jesus voltar na parousia, o que vai acontecer? Qual é o único reino que vai estar vigente, presente? O reino de Deus. Todos os outros ou estão dentro deles ou terão terminado. E todos aqueles também, as pessoas, enfim, toda a humanidade vai estar dentro desse reino. Uns podem ficar dentro no sentido de participar da sua glória, ou então estarão fora, condenados. Mas esse reino começa pequeno, e isso é importante a gente entender, porque nós participamos dessa realidade. Então, o reino de Deus em você e em mim começa pequeno, e também tem um potencial de crescer até chegar à plenitude dentro da sua vida. Então, isso vai quebrando, por exemplo, vários paradigmas que a gente tem. Por exemplo, ninguém é santo de um dia para o outro. Começa um despertar que é pequeno, só que conduzido por Deus e com a nossa colaboração, vai nos levar à plenitude da vida cristã, que é onde Deus vai ser tudo em nós. Onde de fato nós vamos, como São João Batista, ele vai crescer e nós vamos diminuir. Onde ele vai haver aquela união profunda entre a alma, entre a pessoa e Deus. E vai se realizar isso plenamente, claro, na vida eterna. Mas já aqui na terra nós caminhamos para isso. Deus deseja isso. Então o reino de Deus em nós também vai seguir da mesma forma. Então isso exige de nós o quê? Perseverança. Saber que não é de um dia para o outro. E ele tem uma força própria. Veja que Jesus diz assim: joga e a semente cresce. Isso diz que, então quem é que faz esse crescimento? Vem da onde essa força do reino de Deus? De Deus. Então, isso vai ajudando-nos a entender, por exemplo, a questão da santidade. Ninguém é santo sem Deus. Ninguém vai conseguir chegar à plenitude sem Deus, porque o reino de Deus cresce com Deus, com a graça de Deus conduzido por Ele. E Deus pode, apesar da nossa pequeneza, apesar de começar tão pequeno, Ele vai também fazer chegar a gente à plenitude. E isso também dentro de nós, dentro da nossa comunidade. Por exemplo, vamos olhar a igreja, seguiu justamente isso. Como é que a igreja começa? Um grãozinho de mostarda. Ela é 12 apóstolos. E depois a gente vê
esse crescimento do reino de Deus ao longo de 20, 21 séculos que a igreja está aí. Quantos bilhões e bilhões de pessoas, né, que passaram pela igreja e fazem parte da igreja. Esse é o sentido. A gente poderia tirar outros também desse ensinamento. E o segundo é o do fermento. E aqui a gente pode tirar um grande sinal, um grande importante, é o nosso testemunho, ou seja, a nossa fidelidade a Deus. Esse é o grande fermento do reino. A nossa fidelidade a Deus nas pequenas coisas, naquilo que Ele pede, o que vai acontecer? A graça de Deus se potencializa. Se a gente é fiel, quem é que vai fazer crescer? É a graça. Mas se eu sou fiel, então aquilo vai começar a fermentar em mim e nas pessoas. A santidade de uma pessoa eleva toda a igreja. Por causa até devido ao corpo místico de Cristo. Nós estamos unidos todos pelo batismo. Então, se eu busco a santidade, eu também, isso vai se irradiando, vai fermentando. Então, o testemunho vai contagiando, é um canal. Aquele que é testemunho se torna um canal eficaz da graça de Deus, para a conversão das pessoas. Por isso que Jesus diz, ninguém acende uma lâmpada para botar debaixo do alqueire, porque todo cristão é uma vela, uma lâmpada acesa, com a luz de Cristo, precisa irradiar. Então, o nosso testemunho é fundamental, para que esse fermento possa acontecer. E é fermento porque é até interessante a gente pensar isso. O fermento está no meio, no meio da massa. Parece também que o fermento não é nada, ele é tão pequenininho, Eu já vi a minha mãe fazendo bolo, É uma coisinha pequenininha, que tu bota em relação a tudo que está ali dentro, mas tu não bota ele, tu não pode nem comer o bolo. Fica batumado o bolo. Tu não consegue nem vira um negócio assim que tu não consegue nem comer. Fica uma solinha de sapato assim, fininha, Então, assim é a vida cristã. Então, nós estamos na sociedade, nós estamos no mundo, no meio da massa, no meio de todos. Mas ali, o nosso testemunho, que parece que não é nada, Nossa oração, nosso dia a dia, o nosso trabalho, isso é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Isso é fundamental para que a graça de Deus... Quando é que a sociedade vai mudar? Quando os cristãos testemunharem mais a sua fé. Quando mais coragem, mais a gente for fiel a Deus, mais esse mundo muda. Agora, se a gente não testemunha, a gente é aquela lâmpada que foi colocada debaixo do alqueire. Então não fermenta. Nós não estamos iluminando onde devemos iluminar. Então por isso que a graça de Deus ela cresce à medida que também eu dou o meu testemunho. E aí através disso quantas pessoas serão alcançadas pela graça de Deus. E aí esse testemunho se dá de diversas formas. Por um convite, por uma acolhida, por um telefonema, por um abraço, enfim, por uma palestra, uma pregação, enfim, Deus se utiliza de tantas coisas, até de acontecimentos mais assim inesperados. Ele converte as pessoas. Então, fica esses dois pontos para a gente dar conta de como Deus vai conduzir as coisas na nossa vida. Sempre do menos para o mais. Sempre do menos para o mais. Com Ele, sempre. Porque é Ele que conduz todo o processo. E aquilo que está em mim, que Deus colocou em mim, tem um potencial muito maior do que eu posso imaginar. Muito maior que eu mesmo. E se a gente colaborar, Ele vai nos levar à santidade, porque Deus já colocou em nós todo o germe da santidade. Dentro de você já tem dentro de você isso. Desde o seu batismo, já tem um germe, todo o potencial para ser santo está aí.
Já está aí dentro. Deus já colocou aí. Só precisa agora colaborar com a graça de Deus. Porque ali Deus já deu as condições para tudo que precisa para essa sementezinha de mostarda começar a crescer em você e transformar a sua vida. Fazer com que daqui a pouco outras pessoas já comecem a se abrigar, né, à sua volta. Outras pessoas vão já ser tocadas pela graça de Deus através de você. Então, por isso o cristão o cristão jamais pode se esconder, ou enterrar os seus dons, ou, né, viver uma vida escondida, no sentido negativo da fé. Por quê? Porque estamos indo contra aquilo que o próprio Senhor deseja de nós. Se Ele nos deu dons, se Ele nos deu a sua graça, é para que de fato a gente seja fiel, né? A gente realmente seja essa luz, esse fermento aonde nós passamos. Então, que Deus nos ajude nesse caminho e que nós possamos, né, dar muitos frutos, né, ser esse bom fermento na massa. Passamos um breve momento de silêncio, acolhendo em nosso coração a palavra do Senhor.